Oi, minha gente, muito boa noite, bom dia, ou sei lá a hora que você vai me ver, né? Deus abençoe você, a paz do Senhor para todo mundo. Nessa reflexão de agora, nós vamos falar em breves palavras, de uma forma que a gente entenda, de uma forma prática e acessível, numa linguagem acessível, sobre o Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso fiel Consolador. Como eu disse nas outras vezes, esse canal ele tem o intuito de trazer um conteúdo dentro da palavra de Deus. Eu sou apenas mais uma também, falando de uma forma mais simples, mais acessível, para alcançar mais para fazer a obra do Senhor, para, quem sabe, né, mudar a vida de alguém. E aí, se você não está interessado nesse tipo de conteúdo, eu respeito a sua opinião. E aí você pula o vídeo e você vai assistir aquilo que você quiser. Se você acha que é relevante, você quer por curiosidade, então fica comigo até o finalzinho. Porque quem sabe, né, vai ser algo bem importante para você, tá bem? Aqueles que puderem e quiserem, se inscreva no canal. A gente tem poucos dias de abertura do canal. E estamos por aqui, nessa plataforma, fazendo... É um grande desafio. Mas eu acho muito maravilhoso ficar juntinho com vocês. Combinado assim? Então se inscreve, ajude a gente a divulgar um pouco mais e seja você mais um, certo? Capítulo 14 do Evangelho de João. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Primeiro versículo. Aí você vai lá para o versículo 15. Deixa eu achar aqui. Versículo 15. Ele vai dizer assim, ó. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Eu não vou deixar vocês órfãos, para que fique convosco para sempre. Perdão aí a leitura, eu estou quase semi-analfabeta por causa da vista, estou meio ceguinha, mas vamos lá. O Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, não pode receber, porque ele porque não pode o ver, nem o conhecer, mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. Ainda um pouco, e o mundo não me verá, mas mais vós me vereis, porque eu vivo em vocês, e vocês vivem em mim. Ou seja, o Espírito Santo vive em nós, representando Jesus, e é sobre isso que a gente vai começar. Combinado? Então, chame mais um para se inscrever. Fique aqui mais a gente. É rápido, não é um vídeo longo, cansativo. É rápido. E a missionária também não gosta desse negócio muito longo, não, muito demorado, que é um saco, né? Qualquer interferência, qualquer barulhinho, é porque essa é a minha realidade. Eu tô aqui, sou eu, né? Então, algum barulho. Às vezes um cachorro vai latir, às vezes uma pessoa vai gritar lá fora, o carro vai passar. E aí é bom porque você já se sente aqui dentro de casa, mais eu. Caso queira, se não quiser, pula o vídeo e vai para frente. Eu vou fazer uma pergunta. Você é cheio do Espírito Santo? O que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Para você, qual é a sua resposta? É possível que você diga, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa falando em línguas estranhas. E aí eu vou dizer para você que é um pouquinho mais uma pessoa cheia do Espírito Santo. Jesus veio, fez a obra dele, voltou para casa e naquela cerimônia da abertura dos selos, o Senhor falou sobre, quando se apresentou para João, ele se mostrou com os cabelos brancos, os pés reluzentes como latão, e lá no capítulo 3 de Apocalipse, ele diz: eu sou, e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve. Isso diz o que? Tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Esse é Jesus.
Ele possui os 7 Espíritos de Deus. Vamos trazer para uma realidade mais próxima da gente? Esses 7 Espíritos de Deus são 7 características de quem é cheio do Espírito Santo. E quem mais do que Jesus é cheio do Espírito Santo tanto quanto? Não há. Mas, como o próprio Espírito está conosco, então ele dá umas dicas de como é que a gente é cheio do Espírito Santo. Porque o único que tem os 7 Espíritos de Deus, os 7 Espíritos de Deus, é Jesus. Apocalipse 3, versículo 1. E ele disse, eu vou para o Pai, mas eu vou voltar e eu vou enviar o Consolador, para que esteja com vocês até que eu volte para levar vocês para casa. E esse Consolador, ele vai vos ensinar todas as coisas. Então vamos lá na contagem, certo? Eu quero contar com vocês, trazendo os 7 Espíritos de Deus, que na verdade é um Espírito, que é o próprio Deus. E esses 7 Espíritos, nós vamos falar em 7 características. Qual é o intuito do canal? Trazer a palavra de Deus de uma forma prática. Então vamos botar para a prática? Vamos lá. Quando João falou, o Senhor se identificou como tendo aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Então nós podemos ver a vida de Jesus aqui na Terra, cheia do Espírito Santo, como ele era. Então vamos para a primeira característica desse Espírito, né? Se você é cheio do Espírito Santo, você vai entender. E se você não é, você procura se encher, tá bem? Primeiro ponto, é o Espírito que dá sabedoria. Sabe a sabedoria de lá de Provérbios 1, que a gente falou esses dias aqui? O princípio, o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Os 7 Espíritos de Deus que estavam em Jesus, que é o próprio Jesus, hoje está em nós. Através de quem? Do Espírito Santo, porque ele não deixou a gente órfão. Eu enviarei outro Consolador, e esse Consolador o mundo não pode conhecer. Então as pessoas que amam o mundo, que andam no mesmo jeito que o mundo anda, fazendo o que o mundo faz, não pode conhecer. Pode até dizer que é de Jesus, pode até dizer seja lá o que for, mas, primeira coisa, sabedoria. É o Espírito da sabedoria. Então são 7 características. A primeira é o Espírito que dá sabedoria. Jesus era muito sábio. Ele não só vivia a palavra, como ele trazia a palavra para as pessoas e ele aplicava as palavras exatamente na hora certa e aquilo que as pessoas precisavam. Tem pessoas que dizem, a gente tem que perturbar o mundo mesmo, tem que pegar o evangelho em tempo e fora de tempo, que fica com raiva, que deixa de ficar com raiva. Não. Nós temos que ter sabedoria para ganhar vidas e não para perturbar o mundo. Perturbador não é a gente não, viu? Presta atenção. Você não é perturbador não, você tem que ter sabedoria. Então, você é dirigido pelo Espírito de Deus, você é cheio do Espírito Santo de Deus. Primeira coisa que o Espírito Santo de Deus faz, que é o mesmo que estava em Jesus, ele dá sabedoria. Segunda coisa que o Espírito Santo faz, ele dá entendimento. Sabe aquelas pessoas que são adiantadas, que entram nas conversas sem nem saber? Sabe aquelas pessoas que respondem antes nem da pergunta ter sido terminada de fazer? Os tolos. Pois é, quem tem o Espírito Santo não age assim não, ele age com entendimento, esse é só um sentido que eu estou te dando, né? Ele age com prudência, mas esses espalhafatosos que falam pelos cotovelos, sem entendimento, muitas vezes fica num achismo, eu acho isso, eu acho aquilo, tu não tem que achar nada, criatura. A Bíblia diz o que ela diz que tem que ser dito, o que tem que ser feito e acabou a história, só isso, entendeu? Vamos lá para o segunda característica de quem é cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele traz conselho. Às vezes as pessoas acham ruim quando a gente aconselha. Quando aconselha o casal, quando aconselha a mulher ser submissa. Quando eu digo submissa, não é ficar debaixo do jugo do marido e nem o marido está pisando, não, irmão. É embaixo da missão, submissão. Os dois estão debaixo da mesma missão. É só isso. Aí as pessoas já ficam logo babinhas, né? As irmãs dizem, mas a gente não tem que ser sujeito ao marido, não sei o que é. Quando a gente dá conselho, fica achando ruim. Mas quem é cheio do Espírito Santo, ele é um conselheiro. Então, a terceira característica de quem é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo dá à pessoa conselho.
tanto para a pessoa aconselhar como receber conselho e ouvir o conselho do próprio Espírito Santo de Deus. Quarta característica de quem é cheio do Espírito Santo de Deus, ele tem poder. Ele tem poder nas palavras, ele tem poder nas atitudes, o que ele faz e fica bem feito. E não escandaliza. Porque tem uns poder aí que eu chamo de poder. Não é poder, é poder. E o povo ainda fica dizendo que é do Espírito Santo. Bom, cada um crê no que quiser, tá bom? Mas o Espírito Santo, ele dá poder. Sabe qual é o maior poder que a gente tem? De mudar a nossa própria vida, cuidar da gente mesmo e aprender mais da palavra de Deus para andar na vontade de Deus, se submeter. Isso é um poder glorioso. Quando você consegue dominar você mesmo, poderoso, poderosa. Mais ainda, o Espírito Santo, ele traz uma quinta característica. Quem é cheio do Espírito Santo? O Espírito Santo dá conhecimento. Aí os crentes bem tradicionais e muito cheio, muito santo, aí vai dizer para mim, como eu já ouvi dizer, né? Já ouvi muita pessoa dizer. A letra mata, o Espírito vivifica. Aí não estuda a Bíblia, aí não busca conhecimento, por quê? Porque a letra mata. Aí eu digo, meu irmão, pelo amor de Cristo, não confie só na sua capacidade de compreensão, não. Busque, não busque somente orando, busque aprender a orar. E como é que a gente aprende a orar? Além da palavra. A palavra do Senhor, ela nos ensina tudo. Então, o conhecimento é uma coisa que o Espírito Santo dá. E quem é cheio do Espírito Santo busca conhecimento. Sexta coisa que o Espírito Santo, quem é cheio do Espírito Santo tem. A sexta coisa, ele tem temor do Senhor. Então ele não faz as coisas para aparecer. Ele faz as coisas para Jesus aparecer. Ele não tem, por exemplo, fui eu quem fiz aqui, o Senhor me usou e eu fiz. Não, o Senhor seja glorificado em tudo isso daqui. Isso daqui foi o Senhor quem fez. Bendito seja o nome do Senhor. A glória e a honra seja para o santo nome do Senhor que vive para sempre. Louvado seja a Deus. E a sétima e última característica de quem é cheio do Espírito Santo, ele tem unção. Novamente, as pessoas vão achar que unção é gritar, pular, sapatear. Isso daí é uma alegria muito grande, é uma parte de unção, principalmente para os nossos irmãos que são muito pentecostais, né? Mas nós não estamos falando desse tipo de unção, não, viu? Unção é algo de chamada, é algo que você foi chamado específico para fazer aquilo dali. E você cresce naquilo. E você faz e vê a prosperidade chegando naquilo dali. E você vê que aquilo dali é direcionado totalmente para Deus. Você sabe o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Sabe? A blasfêmia contra o Espírito Santo é quando você atribui a glória. Por exemplo, o diabo está fazendo uma coisa e a pessoa diz que foi o Espírito Santo. Quando você atribui a glória do mal a Deus. Ou quando você atribui a glória de Deus ao mal. Você está blasfemando. Entendeu? Eu espero que tenha entendido. Então, a última parte de quem tem o Espírito de Deus, como Jesus tinha quando estava aqui na terra, e se você se diz cheio do Espírito de Deus, glória a Deus por isso. Mas está dentro desse parâmetro aqui? Está dentro desse parâmetro bíblico? Está dentro de Apocalipse 3 e lá de João 14, do versículo 15, você lê até o 26, tá? Porque eu também não sou obrigada a ler tudo, né? Vamos lá. Então, você pode ler Apocalipse 3, o versículo 1, e João, capítulo 14, versículo 15 até o 26, que você vai entender o que é ser cheio do Espírito de Deus. Ser cheio do Espírito de Deus não é estar adivinhando as coisas. Existem pessoas que querem que a gente adivinhe o amanhã. Gente, eu não tenho espírito de adivinhação, até porque a Bíblia diz que os adivinhos não entrarão no reino de Deus. Então, o que é que eu tenho? O que é que essa missionária simples é aqui? Essa daqui mesmo, é essa daqui. O que é que eu tenho? Eu só tenho hoje. Eu não sei do amanhã, não. O amanhã eu sei que pertence ao meu Senhor. Uma coisa eu sei, hoje, enquanto se diz hoje, eu não vou resistir ao Espírito de Deus, eu me rendo, eu me entrego ao Senhor. Por quê? Porque eu quero ter essas características de quem é cheio do Espírito Santo. Outro dia, uma pessoa muito simples e muito amada disse para minha irmã,
Olha, eu fiquei tão cheia do Espírito, tão cheia, que eu caí e não vi mais nada. Aí eu pensei, que legal, né? Interessante, irmão. Porque o Espírito Santo, quando ele vem para nós, ele não apaga a gente. Ele não apaga a gente para a gente não saber de nada, nem o que está fazendo, nem está caindo, nem está derrubando, nem quebrando, nem nada. O Espírito Santo, dentro das características da Bíblia, dentro dos parâmetros bíblicos, o Espírito Santo, ele dá, em primeiro lugar, sabedoria. Segundo lugar, ele dá entendimento. Entendimento. Então a pessoa apagada está entendendo o quê? Entendimento. A terceira coisa que o Espírito Santo traz para nós é conselho. Você já ouviu a voz de Deus? Você já ouviu alguém dizer assim, Deus falou comigo? Inclusive depois eu vou até colocar aqui para a gente falar sobre as perguntas de Deus. As perguntas do Senhor, né? Esse é o Jadson que está aqui aparecendo, ó. É ele mesmo. Então, as perguntas que o Senhor fez, né? As perguntas de Deus. Nós vamos falar sobre esse assunto em outro momento, né? Mas o Espírito Santo de Deus, ele traz para nós entendimento. Ele traz para nós conselho. E aí, você já ouviu quando alguém diz assim, eu ouvi a voz de Deus. Às vezes o Senhor pergunta para você, o que foi que você fez? Igual quando ele falou com Adão lá. O Adão, quando ele pecou, o Senhor chegou, Adão já conhecia, né? E aí o Senhor disse, Adão, e ele ficou, e agora? E agora? Depois disse, Senhor, eu estou aqui. Eu não respondi logo porque eu estava com medo. Com medo por quê, Adão? Por quê? Por que você está assim? Então, muitas vezes a voz do Senhor vem e fala com você, no geral, fazendo pergunta, por que você fez isso? Você fez isso daqui agora, rapaz, você não devia ter feito isso. Cabe a nós ouvir a voz do Senhor, obedecer a voz do Senhor e cumprir os preceitos do Senhor, porque Ele aconselha, Depois Ele traz para nós poder para resistir o mal, poder para fazer o que é correto, poder para andar na vontade do Senhor e na presença do Senhor, poder para ter força de vontade. Quem teve na doutrina, quando nós falamos da vontade, vai lembrar quando nós falamos da força de vontade. Somente ter vontade não adianta, você tem que ter a vontade, mas junto com a força tem que vir junto, né? Depois o Senhor, além disso, aí ele dá conhecimento, ele dá temor do Senhor, e por fim, você se torna uma pessoa ungida para cumprir a sua missão na terra, seja ela qual for. Jesus, ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, e nós precisamos ser imitadores do Senhor. Sejam imitadores de Cristo. Sabe o que significa cristão? Cristão significa pequenos cristos. É isso que é ser cheio do Espírito Santo. É ser um imitador de Cristo. Eu espero poder ter lhe ajudado nessa rápida mensagem aqui, tá certo? Nós vamos gravar depois um vídeo falando sobre as perguntas de Deus. Vamos pensar nisso. Às vezes você diz assim, meu Deus, é um negócio da minha cabeça, eu fiquei pensando, era da minha cabeça. Muitas vezes o Espírito de Deus está falando com você e você duvida. Duvida não. Não duvide não, porque o Espírito de Deus é vivo, é real. E Ele está conosco, Ele é o nosso instrutor. Ele vai dizer para você, não vai por aqui não. Ou então Ele vai dizer, vá, continue que está tudo certo por aí. Ou então Ele vai dizer, busque mais. Ou então Ele vai dizer, para com isso. E por aí vai, Ele vai nos aconselhando, Ele é o nosso conselheiro. Ele não só está conosco, Ele está em nós. Então eu quero ajudar você a ouvir o Senhor falar e as perguntas de Deus para você. Pronto, esse é o tema do próximo vídeo. Se você quiser assistir, então daqui a pouquinho a gente grava sobre isso e traz mais esse ensinamento para você. Mas agora, neste daqui, eu quero que você se identifique. Você é cheio do Espírito de Deus? Você é cheio do Espírito Santo? É? Você tem essas 7 características? Fale para mim depois, tá bom? Um abraço, Deus abençoe você e a gente tá por aqui. Se inscreva no canal para a gente crescer e alcançar outras pessoas. Eu tô bem feliz porque já estão entrando em contato comigo e por causa do canal e já perguntam para mim dúvidas tão básicas, é maravilhoso interagir, é maravilhoso poder ajudar, é maravilhoso tirar algumas dúvidas das pessoas que são dúvidas tão simples que elas poderiam
está vivendo uma vida muito melhor, muito mais próspera e abençoada e tranquila. Mas nós estamos aqui fazendo a nossa parte, sou só mais uma gotinha nesse oceano.